Já quero convidar você nesse momento para que juntos nós possamos orar ao Senhor, pedindo para que o seu Espírito nos conduza na leitura da sua palavra e em todos os momentos que faremos aqui, meditando sobre relações sociais. Vamos orar? Oremos. Pai de amor e de poder, muito obrigado, Senhor. O Senhor está aqui conosco desde o começo. Estava aqui no pré-culto, quando os nossos apresentadores já estavam conversando com alguns que já chegaram. Estava aqui no louvor, estava aqui na leitura do estudo de profecia, estava aqui nos avisos, em todos os momentos. E o Senhor continua nesse lugar. Por isso nós te agradecemos, Pai, e te pedimos que a tua unção, nesse momento, através do teu Santo Espírito, seja sobre mim. Que nesse momento, Pai, que eu saia desse lugar e coloque nesse lugar o teu Espírito Santo, para que possamos ouvir exclusivamente, Senhor, a tua voz. Que possamos ouvir e meditar naquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje. Nos conduz em nome de Jesus. Amém. Mas eu queria trazer para você alguns aspectos que eu tenho refletido sobre isso, mas também alguns aspectos que eu tenho percebido durante a minha vida, em conversas que eu tenho, e principalmente baseado no livro que está sendo parte da nossa série. O livro Maior Tesouro, você com certeza está acompanhando nossa série, você já sabe. Esse livro é uma releitura do livro Só para Jovens. Então, se você, por acaso, sentir dúvida ou quiser se aprofundar, inclusive, nesses temas, você pode procurar o livro Só para Jovens. Tem PDF, tem aplicativo, tem em qualquer lugar que você imaginar. Esse livro é apenas uma releitura desse livro. Mas, se a partir do próximo sábado, você que foi vacinado com a segunda dose e vai vir para a igreja, você pode procurar o nosso Ministério da Mordomia, e eles têm ainda alguns exemplares que podem distribuir para você e para a sua família, e vai ser uma bênção continuar esse estudo da Bíblia e do ensino de profecia com você. Vai ser muito bom. Eu queria falar para vocês um pouco sobre como se começou as relações sociais no nosso mundo. Onde foi que isso surgiu? Aonde foi que tudo isso começou? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, nós vamos ter a gente vai ter aqui algumas nuances de como essas relações sociais, elas se iniciaram. Em Gênesis capítulo 1, nós temos o famoso verso conhecido que diz, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E na continuidade dos versos, você já sabe o que é que diz. O Senhor criou, a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz. Perceba que logo nesse começo, os verbos que Deus está utilizando são todos imperativos. E aqui eu posso fazer uma leitura rápida para você que já conhece esse livro. E disse Deus, no verso 6, por exemplo, haja firmamento. Fez Deus, pois, o firmamento. Disse também Deus, ajuntem-se. E disse Deus, no verso 11, produza a terra, a relva. No verso 14, disse também Deus, haja luzeiros. E por aí vai Deus falando, haja, se faça, surja. Mas algo interessante acontece em determinado momento da criação. Deus, ele começa a criar os animais, começa a criar a relva, o céu, a separação entre as águas. Mas quando chega na criação do homem, uma palavra muda todo o nosso conceito. Ela está lá em Gênesis 2, verso 7. E ela diz o seguinte, logo no começo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou das narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Perceba que em todos os momentos em que Deus está passeando pela criação como um grande regente de uma orquestra, haja, flua, cresça, apareça. Em todos esses momentos, é como se Deus estivesse dando ordem para que as coisas acontecessem. Como se elas já estivessem lá, e Deus ele dá uma ordem e aquilo surge. Mas quando a gente olha para a criação do homem, Deus vai até o chão, o pó da terra, aqui em algumas versões nós temos o barro, e forma o boneco do homem. E dá fôlego de vida a esse homem. Que interessante isso, né?
Isso faz com que a gente perceba a primeira relação que existe na humanidade, no começo das primeiras coisas. A primeira relação que nós temos é a relação de Deus com o homem. A relação de Deus com a humanidade. Nesse momento foi estabelecida essa primeira relação. Mas logo em seguida, nós temos uma segunda relação. E quando nós vemos essa relação, algo interessante também nós temos para tirar. Disse Deus, no verso 18, capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E lá no verso 21, Deus disse. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E aí o verso maravilhoso que o homem diz, que todos nós homens casados podemos dizer isso toda manhã. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Veja que essa segunda relação ela é interessante, porque ela não provém apenas só do relacionamento com Deus, mas ela provém de um relacionamento direto com o homem. Nesse momento nós temos Deus nos mostrando que existe uma ligação também com a humanidade, da humanidade para com a própria humanidade. A criação da mulher traz essa relação inicial de que nós precisamos, estamos conectados uns aos outros. E essa é uma relação muito interessante. Eu fiz um esquemazinho, não sei se o PowerPoint deu certo. Será que deu? Não sei. Mas eu posso pular, não tem problema. Esse próximo. Exatamente. Essas relações você está vendo aí na sua tela, seu smartphone, sua TV. Essa relação interessante que a gente tem. Nós temos Deus criando a primeira criatura e da própria primeira criatura, Ele cria a segunda criatura. Então, Deus ele tem uma relação direta com essa primeira criatura, mas também tem uma relação direta com essa segunda criatura. Mas existe também uma relação com o primeiro homem, Adão relacionado com Eva. E isso é interessante porque a gente consegue perceber de que algumas coisas já começam a cair por terra. Algumas pessoas falam que elas não foram criadas para se relacionar, eu não me dou bem com as pessoas, mas nesses primeiros versos a gente já consegue entender que nós fomos criados como seres relacionais. Em primeiro relacionamento, o relacionamento com Deus. E em segundo relacionamento, o relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor, com as pessoas que fazem parte da nossa família, com os nossos amigos, colegas, enfim, todas as outras pessoas. Mas existe ainda um ponto que eu acho interessante da gente verificar. Por que é que nós precisamos nos relacionar com as pessoas? Nós já descobrimos que nós somos seres relacionais. Mas por que nós precisamos nos relacionar? Abra sua Bíblia, 1 Pedro 2,9. Eu acho que está no slide, tá? Tá mesmo. 1 Pedro 2, verso 9. Esse é um verso extremamente conhecido e eu acho lindo. E eu queria que você prestasse bastante atenção a ele. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Deus, nesse momento, através da inspiração bíblica, Ele está falando com você. Nós somos, nesse momento, essa geração eleita, esse sacerdócio real, que é colocado nesse lugar para transmitir algo a mais para as pessoas. E essa relação, ela não é apenas uma relação de simplicidade, porque se fosse apenas para comunicar alguma coisa, tudo bem. Mas nós temos aqui na segunda parte do verso, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De fato, nós somos esse grupo mesmo. Estávamos todos perdidos nas trevas e agora estamos na maravilhosa luz do Senhor. E esse aspecto interessante e importante nos faz perceber que nós precisamos anunciar para as pessoas a vida maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Se somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós não podemos, isso é a palavra que diz, guardar isso para nós.
Porque fomos escolhidos pelo sangue de Cristo, escolhidos pelo sacrifício do Senhor, para sermos chamados agora de filhos. E agora temos essa oportunidade de falar para as pessoas essa vida em Cristo que Ele nos deu. Eu queria ler outro texto com vocês. Todos esses textos que eu vou ler, todos eles estão no livro Só para Jovens. E esse texto diz o seguinte, está no slide também, exatamente. Todos que pregam a palavra de Deus e receberam o evangelho de sua graça, devem seguir o exemplo de Cristo de se interessar pela humanidade. Não devemos renunciar ao convívio social. Não devemos nos separar dos outros. Para que alcancemos todas as classes sociais, isso foi lido agora há pouco, precisamos ir ao encontro delas onde estiverem. E continua. Não é somente do púlpito que o coração das pessoas é tocado pela verdade divina. Há outro campo de trabalho, talvez mais humilde, mas igualmente promissor. Encontra-se na casa do humilde e na mansão do rico, na mesa hospitaleira e em reuniões de entretenimento inocente. Que coisa interessante, a gente começa a perceber aqui de que não apenas nós precisamos levar a mensagem às pessoas, não apenas comunicar essa mensagem, não apenas convencê-las e dizer que agora Cristo nos deu uma nova chance, uma nova vida e agora somos salvos, mas nós precisamos nos interessar pelas pessoas. Isso que é interessante. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando isso, de que não, deixa a pessoa fazer o que ela quiser, isso é problema dela. E eu lembro do verso que está lá em Gênesis também, quando Deus ele começa a procurar Abel e pergunta para Caim, Caim, onde é que está teu irmão? E ele responde a célebre frase, uma discordância para com Deus, né? E pergunta para Deus assim, responde, sou acaso eu guardador do meu irmão? Sou acaso eu alguém que precisa cuidar do meu irmão? Ele que se cuida e eu me cuido. Mas todos esses versos que a gente acabou de ler, eles mostram o contrário. Nós não só somos responsáveis pelas pessoas, mas nós também somos pessoas que precisamos nos interessar pelo bem-estar delas. E isso é muito importante para nós. Um dos pontos mais importantes que eu acho que a gente precisa refletir é que todo o convívio que nós temos na nossa vida, ele influencia para um destino. Todo o convívio, tudo aquilo que a gente vive, todas as pessoas que nós convivemos, todas as pessoas que nós vivenciamos na família, em qualquer outro lugar, todas elas influenciam naquilo que rege a nossa vida. William, o que é que você está dizendo? Eu sempre dou o mesmo exemplo, mas eu gosto muito desse exemplo. Uma vez fui cortar o cabelo aqui perto da igreja, e aí eu fui cortar o cabelo junto com meu pai. E aí nós fomos cortar o cabelo, e até hoje a gente corta o cabelo do mesmo jeito. Acho que é A2 que a gente passa, uma coisa assim. No cabelo todo, tudo igual. A gente é muito barato para os cabeleireiros, inclusive. E a gente foi cortar o cabelo, e cortamos o cabelo igual, do mesmo jeitinho. Naquela época eu era um pouquinho mais baixo, hoje eu estou um pouco mais alto que meu pai. Terminamos de cortar o cabelo, a gente saiu andando. E aí depois o irmão da igreja encontrou com a gente e disse assim, olha, eu não sabia quem é que estava andando, se era você ou se era seu pai, porque vocês andavam iguais. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas que coisa interessante, né? Eu nunca planejei andar igual ao meu pai. Eu nunca conscientemente pensei, não, eu vou andar igual ao meu pai. Mas isso aconteceu. O convívio leva a isso. O convívio influencia o destino. O convívio que nós temos com as pessoas influencia aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos. As coisas que nós colocamos na nossa mente não vêm apenas de nós, mas vêm também do meio que nós vivemos. E aí eu queria até dar uma dica para você, anote aí, depois de terminar aqui, entre o intervalo do culto e da classe bíblica, você coloca no Google aí, no YouTube, Vida Maria. É simples, 2 palavras, Vida Maria. Você vai ver um filmezinho bem interessante. Eu não quis passar aqui porque ia tomar muito tempo. Mas é um vídeo muito interessante que ele fala justamente sobre essas influências. Eu vou contar um pedacinho, mas depois você vê completo. O vídeo mostra a vida das pessoas de geração em geração. As pessoas vivendo cada um a uma realidade, vivendo cada um o seu momento, mas algumas coisas se repetem. Algumas coisas inevitavelmente se repetem.
E aí eu queria parar um pouco para falar para você uma coisa muito importante. Você não é escravo da sua descendência. Você não é escravo daquilo que os seus avós foram, daquilo que os seus pais foram. Porque nós somos livres em Cristo, amém? E você não tem mais essa necessidade de seguir exatamente as mesmas coisas que eles fizeram. E a luta que nós precisamos ter é essa. Como pessoas livres agora, nós precisamos nos colocar como pessoas livres. Eu lembro de acho que é Laurentino Gomes. Ele escreveu um livro sobre escravidão, pesquisador, historiador da área. E ele falou como foi interessante esse processo de escravidão aqui no nosso país. De que muitos negros escravos, eles não se sentiam livres mesmo com sua alforria. É como se fosse aquela história que a gente tem do elefante, que ele, desde criança, foi acostumado a estar preso numa corrente a um pedaço de pau, um pequeno pedaço de pau. E ele foi crescendo, 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 acostumado com isso. Quando ele cresce, o pessoal do zoológico lá, em vez de colocar uma corrente dura, pesada, num lugar muito duro, eles colocam só um barbante amarrado ali. Porque o elefante está tão acostumado, ele tentou tantas vezes sair, que ele sabe que ele não vai conseguir. Então ele nem tenta. E ele se sente preso. A mesma coisa dos escravos. As gerações passavam e alguns deles ainda se sentiam escravos, sentiam falta de ter um dono. Mas eu quero dizer isso para você hoje, que você não é escravo da sua descendência. Você não é escravo das coisas que influenciaram você assim que você é hoje. Você tem o poder em suas mãos, através do Espírito Santo, de mudar a sua vida, de ser diferente. É muito interessante quando a gente fala dessas questões de influência. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque às vezes a gente pensa em algumas coisas que eu gosto de combatê-las. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim: nossa, eu tenho um gênio muito forte, eu tenho um gênio fortíssimo. E eu disse: poxa, que interessante, né? Tá bom. Outras pessoas têm um verso muito conhecido que a gente fala, que é: pau que nasce torto nunca se endireita. Outras pessoas chegam para você e dizem assim: poxa, por que você disse isso? Eu falo mesmo. Não é nem mesmo, é mesmo. Eu falo mesmo. As pessoas falam muito isso. E outras dizem: não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou continuar assim. Outras dizem assim: comigo é assim, bateu, levou. Não levo o desaforo para casa. E é interessante que Ellen White ela traz um verso muito interessante no livro, que eu queria ler para pessoas que pensam assim. E depois eu vou fazer um comentário. O verso diz o seguinte: muitos jovens confundem sentimentos fortes e não controlados com firmeza de caráter. Mas a verdade é que aquele que é governado por seus sentimentos é um fraco. A verdadeira grandeza e nobreza de uma pessoa são medidas por sua capacidade de vencer os próprios sentimentos, e não pela capacidade desses sentimentos de vencê-la. E ela continua: a pessoa mais forte é aquela que, embora sensível à ofensa, ainda refreia os sentimentos e perdoa o inimigo. Isso é muito difícil, porque ninguém quer sair sem razão. Aquele ditado que diz que é melhor ser feliz do que ter razão, é fácil da gente falar, mas é difícil da gente fazer. E nas relações que nós temos, inclusive com pessoas às vezes que discordam do nosso ponto de vista religioso, é muito difícil. Porque para nós aquela verdade ela é total, ela é plena, nós vivemos aquilo com todo o nosso vigor. Mas às vezes para as outras pessoas que estão ouvindo aquilo pela primeira vez, ou já ouviram várias vezes, ou têm péssimos exemplos do que isso acarreta na vida das pessoas lá fora, não entendem isso. Por isso nós precisamos viver uma vida em que nós temos a plena consciência de que não somos pessoas fracas. O que são pessoas fracas? Pessoas com gênio forte. Pessoas com gênio forte são pessoas com gênio fraco. São pessoas que qualquer coisa faz com que elas saiam do sério. Qualquer coisa faz com que elas se mexam. Ou seja, essas pessoas, de certa forma, elas não são movidas por si próprias. Elas são movidas pelo outro. Tem uma coisa muito interessante que meu amigo Rochel ele sempre fala, de que quando a gente tem ódio, raiva de alguém, a gente está carregando aquela pessoa com a gente. Como é que é mais ou menos isso? É como se tivesse a mesma ideia do elefante. É como se tivesse uma corrente presa no seu pé, pesadíssima, e você está andando. E você está andando. E você diz assim: não, mas eu não me importo com o que aquela pessoa disse. Para mim, aquela pessoa em nada, tanto faz. Para mim, não me importo com isso, não. Ela lá e eu aqui. Todas as vezes que você fala isso, você está carregando aquela pessoa.
Você está carregando aquela pessoa. Tanto que muitas pessoas falam que o ódio e o amor, eles andam juntos. Porque são sentimentos numa linha muito fina. Porque a mesma intensidade com que você ama, às vezes é a mesma intensidade com que você sente o ódio. Então nós, como seres racionais e livres em Cristo, precisamos tomar as nossas próprias atitudes. A gente não pode ser levado pelas outras pessoas a pensar em qualquer outra coisa que não seja aquilo que Deus nos designa para fazer. Aquilo que Deus nos orienta para que façamos. E isso não vem das pessoas, isso vem de Deus. Deus que nos dá a certeza daquilo que nós precisamos ou não fazer. A graça, quando nos completa, quando o Espírito Santo nos toma, todas as atitudes que nós fazemos, elas mudam completamente. E isso não tem a ver com ninguém, a não ser com Cristo. E esse é um ponto importante das nossas relações. Tem um ditado que eu também gosto muito de contradizê-lo às vezes, de que gentileza gera gentileza. É verdade, gentileza gera gentileza. Mas para um cristão, gentileza não precisa gerar gentileza. Porque nós sempre vamos ser gentis. Porque quando eu coloco que gentileza gera gentileza, eu estou querendo dizer que brutalidade gera o quê? Gentileza? Não, brutalidade. Só que esse não é o modo que Cristo nos coloca para viver nessa terra. O próprio Cristo, em diversas situações, promoveu situações estranhíssimas em que, por exemplo, o soldado, quando Jesus estava sendo preso, Pedro corta a orelha do soldado. Ora, Pedro estava certo. Pedro tinha que defender Jesus a todo custo. Era isso mesmo. Como ser carnal, é isso que a gente faz. Jesus vai lá, cura a orelha do soldado, fala: Pedro, não é pela espada, cara. Não é pela espada. Aproveitando, queria fazer para você uma indicação que eu acho fantástica. Acho que o último podcast, se eu não me engano, o último podcast falou sobre isso. E eu queria muito que você também anotasse aí, assim como você vai ver o Vida Maria, nesse intervalo do término do culto, com o estudo bíblico. Queria que você também procurasse nos seus aplicativos, que você procurasse na internet a série chamada The Chosen. THECHOSEN. Em inglês são os seguidores, mais ou menos isso. Essa série é muito impactante, muito bonita. Ela mostra não só tudo aquilo que a gente conhece sobre filmes e séries que falam sobre Jesus. Geralmente Jesus ele é sempre o centro, a vida de Jesus. Quando a gente vê a Paixão de Cristo de Mel Gibson e vários outros filmes com o nome Paixão de Cristo, sempre são assim. Mas quando a gente vê essa série, que eu acho ela fantástica, muito bem elaborada, muito bem escrita, ela mostra os arredores de Jesus. O que acontecia com os discípulos, o que acontecia com aquelas pessoas que passavam por Jesus. E aconselho você a assistir o encontro de Jesus com Nicodemos. Me emocionei, todas as vezes que eu vejo me emociono de novo, porque é uma coisa maravilhosa. E nós conseguimos enxergar de que o mundo ele dita as regras de que nós precisamos viver uma outra vida. Essa vida de amor, de tranquilidade, de bondade, isso é coisa para gente fraca. Isso é coisa para gente que não está muito ligada nas coisas. Eu vou já falar sobre isso também. Isso é para gente que vive em outra realidade. Mas é isso mesmo. Nós vivemos outra realidade. O nosso reino não é desse mundo. O nosso reino é fora daqui. É longe daqui. E por isso nós precisamos viver essas nuances simples de atitudes diárias que nós precisamos ter com as pessoas ao nosso redor, para que Cristo seja demonstrado na nossa vida todos os dias. Uma das grandes verdades que a gente tem na nossa vida é que as pessoas falam que a vida é uma imensa corrida. A vida é uma grande corrida. E a gente está sempre correndo, a gente está sempre vivendo, e tem concurso e tem ensino médio. Hoje em dia as crianças nascem e os pais já têm todo o protocolo de que elas vão fazer na vida. De manhã você vai fazer natação, aí de tarde você vai para a aula de reforço. À noite você vai revisar o que você estudou. E antes de dormir você vai me fazer um resumo sobre os estados do Brasil. Hoje a gente vive nessa loucura, essa coisa louca. Mas eu acho que a vida é uma corrida sim. Acho que é uma corrida sim. Paulo fala sobre isso também. E a gente precisa entender que o único detalhe é que nós não somos concorrentes. Nenhum de nós é concorrente, porque todos estamos indo para o mesmo lugar e não tem primeiro, não tem segundo, não tem terceiro lugar. Só tem um lugar, que é ao lado de Cristo. E eu queria que você lesse esse verso comigo,
acho que deve estar aí também, ou não. Mateus 23, verso 8. E ele é um verso muito importante para nós. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós também sois irmãos. Esse é um dos versos que a gente pode conversar sobre isso, mas existem vários outros versos que falam de que nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Agora todos nós fazemos parte da mesma família. Somos todos iguais e vivemos a mesma realidade. Somos, como a gente vê aqui na imagem, pessoas completamente diferentes. 2 irmãos, talvez, ou não, 2 amigos, um mais alto, outro mais baixo, de várias outras etnias e formas diferentes de viver, mas todos somos irmãos. O ponto diferente que nos difere uns dos outros é justamente esse entendimento do que nós realmente fazemos pelo outro. Esses últimos dias eu tenho me declinado muito sobre algumas questões que eu acho bem importantes. Algumas questões que me fazem refletir sobre o nosso papel como comunidade cristã, nosso papel como cristãos adventistas. E eu tenho refletido muito sobre as pautas que a gente defende ou as pautas que a gente não defende. Isso me faz refletir sobre qual é o nosso propósito aqui. Nós somos chamados, no livro de Apocalipse, e somos chamados em Daniel como um povo especial e separado para uma verdade específica, para resgatar algo específico que se perdeu e agora precisa ser colocado em prática de novo. O juízo de Deus acontecendo, a graça de Deus superabundando sobre todo o pecado. Quando nós olhamos para essas realidades, nós nos colocamos como iguais. Nós somos portadores dessa mensagem, mas não somos mais importantes que os outros. Nós somos, pelo contrário, mais cobrados por isso. Nós precisamos repassar e enviar essa mensagem ao máximo de pessoas possível, para que elas possam também enxergar isso e participar da mesa do Senhor Jesus. Nós precisamos ter essa clareza e essa certeza todos os dias e ter esse cuidado nos relacionarmos com as pessoas. Quantas e quantas vezes a gente simplesmente perde tempo fazendo coisas fúteis, como a gente viu aqui nos últimos dias. Falamos sobre leitura e música, falamos sobre filmes, aquilo que a gente vê, falamos sobre aquilo que nós vestimos. E isso faz a gente refletir sobre o tempo que a gente perde com coisas fúteis. E eu queria falar sobre o tempo. Eu queria falar sobre o tempo porque eu acho que um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que eu mais penso, é o tempo. O tempo, ele é traiçoeiro. O tempo, ele nos faz refletir muito. Nessa última semana, acho que foi na semana passada, não lembro bem, nós recebemos a notícia do falecimento de mais uma pessoa muito querida, a irmã Mônica. E eu fiquei assim muito reflexivo. Eu tive um encontro com Mônica, acho que foi em 2019, no início de 2019. E a gente estava conversando, lá na empresa que eu trabalho, ela foi realizar um serviço, e a gente estava conversando ali e tal. Mônica fez parte da nossa igreja, depois por algum tempo, algumas questões, ela saiu. Mas ela conversou comigo e disse assim: Willy, eu tô muito inclinada, assim, eu quero voltar para a igreja. Eu fiquei, poxa, que coisa boa, que alegria, que felicidade. Eu fiquei muito feliz. Mônica, por muito tempo, ela e a família dela fizeram parte da nossa igreja, amigos, gente boa. Mas o tempo passa, e o tempo passou. O tempo passou para a gente, o tempo passou para você, o tempo passou para outras pessoas, e o tempo passou para a Mônica também. Quando foi na semana passada, nós recebemos a notícia de que Mônica, que já estava há um tempo entubada, com recorrências de complicações do Covid, e Mônica faleceu. 4ª pessoa da nossa igreja, pelo menos assim, próxima, que falece. E assim eu fiquei pensando que a gente precisa levar algumas coisas que a gente leva com tranquilidade um pouco mais a sério. Um pouco mais a sério. Essas relações que nós temos com as pessoas, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente deixa de falar. Talvez para você que seja adventista, aquele estudo bíblico que você sabe que você pode oferecer e a pessoa vai querer e você não oferece. Talvez para você que é adventista, aquele sábado prazeroso que você vive, que você tem, sendo mostrado para outras pessoas quando você não mostra,
Você vive uma vida maravilhosa, mas você vê o outro vivendo uma dificuldade, mas você não mostra para ele aquilo que você vive. Sabe, querido, nós precisamos ser muito cuidadosos, porque o tempo, ele não perdoa ninguém. O tempo, ele simplesmente passa. Desde o início da mensagem até agora, muita coisa já aconteceu. Infelizmente, quantas pessoas não morreram por Covid só do tempo que eu comecei a falar até agora? Felizmente, quantas pessoas não foram recuperadas do Covid desde que eu comecei até agora? Mas a gente não sabe. Eu acho que esse é um dos pontos mais angustiantes do Covid. A gente não sabe. Determinadas doenças, você diz assim, não, o prognóstico é esse, se tratar em tanto tempo vai ser resolvido. O Covid a gente não sabe. Às vezes a pessoa trata no começo, já começa ali e tal, não sabe. Às vezes dura 3 meses no hospital, às vezes a pessoa dura 1 mês. A gente não sabe. Por isso, o recado de Deus para você hoje, o recado para mim, é que precisamos fazer as coisas de forma diferente. Precisamos já agir com as pessoas que estão ao nosso redor de forma diferente. A nossa vida, ela precisa valer mais do que ela está vivendo agora. Tem que valer mais. Não pode ser só isso. Não pode ser essas relações simples que a gente tem. Será que a gente vai continuar assim, indo para o trabalho, conversando com os nossos amigos, trabalhando e tendo essa verdade tão linda e não falar para ninguém? E agora eu falo para você que talvez, olhando no YouTube, assistiu aqui esse vídeo, ou talvez nesse momento foi convidado por alguém para assistir. Eu tenho um convite especial para você. Se você não sabe, você é meu irmão. Talvez eu seja mais pretinho que você, seja mais branquinho, ou você talvez seja mais escuro do que eu, mas nós somos irmãos, comprados e remidos pelo sangue de Cristo. Existe uma vida diferente, existe um futuro brilhante reservado para você. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, viva intensamente a vontade de Deus a partir de agora na sua vida. Não deixe passar mais nenhum tempo, nenhum período. Não espere mais que alguma coisa se ajuste na sua vida para que você possa tomar uma decisão de verdade, de viver as boas novas que Cristo nos deu. De não ter mais esse peso de carregar o peso do que os seus pais foram para você, de carregar esse peso do que a sociedade impõe que você precisa ser. Você é apenas um filho amado do Senhor. E isso é suficiente, isso basta. Faça com que sua vida valha a pena. Mais do que nunca a gente tem refletido sobre isso. Fazer a nossa vida uma vida diferente. Uma vida que vale mais daquilo que é. E essa vida que vale a pena é uma vida que está disponível para mim e para você. Então que hoje você tenha isso na sua mente. Seja alguém que faz. Alguém que seja capaz de transmitir a luz do Senhor para outras pessoas. Alguém que não viva mais essa vida razoável, essa vida normal que a gente vive. Que suas relações elas não sejam mais relações simplórias, ou relações em que você se arrepende de coisas que você deveria ter feito, mas que você simplesmente não fez. Ou uma relação de alguém que se arrepende de todas as vezes falar a coisa errada, de dizer aquilo que você não devia dizer. Eu sou um dos grandes exemplos disso. Por muito tempo na minha vida eu não respeitava as pessoas. Eu queria que elas simplesmente ouvissem e entendessem aquilo que eu queria que elas entendessem. Eu ainda estou em processo, mas hoje eu consigo compreender e respeitar as pessoas como elas são, assim como Cristo respeitou, assim como Cristo respeita a sua decisão, assim como Cristo respeita a minha decisão, mas ao mesmo tempo Ele continua dia após dia batendo na porta do seu coração. Faça a sua vida valer a pena. Quando você escuta essa música, essa canção, que Robinho e Pedro vão cantar, pense nos aspectos da sua vida que você pode fazer diferente, que você pode fazer com que valham mais a pena do que coisas simplórias ou simples que estão tendo hoje. Façam com que as coisas sejam diferentes para você a partir de agora. Que a sua vida hoje, você tenha esse resumo para você. Vale a pena. Faça valer a pena cada segundo que você passa com aqueles que você ama. Viva a intensidade da graça de Cristo na sua vida. Não deixe que mais uma pessoa passe por você sem que ela sinta
sem que ela veja Cristo em você. Para finalizar, eu queria finalizar com uma frase final do livro. Ela diz assim: quanto mais intimamente estivermos ligados a Cristo, mais nossas palavras e ações demonstrarão o poder suavizante e transformador de sua graça. Amém. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, graças nós te damos, Pai, porque o Senhor é tão bom conosco. O Senhor nos faz caminhar, Pai, por lugares altos, por lugares diferentes daqueles lugares que o mundo nos proporciona, que o mundo diz que nós precisamos andar. Nós somos colocados por Ti em posições elevadas, mas não por hierarquia, não por qualquer outra coisa, mas por simplesmente aceitarmos a Sua graça. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor transforme cada coração aqui, principalmente o meu também. Que nossos corações, Pai, sejam transformados pela renovação da nossa mente através do Teu Espírito. Que sejamos aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Que todas as nossas relações, quer sejam familiares, quer sejam os nossos amigos, nosso casamento e todas as outras relações, possam ser, Senhor, validadas pelo Teu Santo Espírito. Que estejamos cada vez mais unidos a cada um de nós, a cada uma das pessoas que estão ao nosso redor. Que sejamos um, assim como o Senhor é um com o Pai. Que sejamos, Senhor, participantes desse processo maravilhoso da salvação na vida das pessoas. Que possamos sentir a Tua presença vibrante na nossa vida. E com isso, que as pessoas possam ouvir a Tua voz nas nuances das nossas palavras, na singeleza dos nossos atos. E que isso faça, Senhor, com que essas pessoas, não, talvez nem mesmo por um estudo bíblico, nem mesmo por uma palavra lida, mas pela nossa atitude, sejam atraídas a Ti. Continua conosco, Senhor, nessa semana que para nós é desconhecida. Nós temos algumas certezas que infelizmente nesse momento a pandemia não vai acabar. Por isso, Senhor, nós te pedimos com todo o nosso coração, nos protege. E mesmo, Senhor, que a qualquer pessoa que esteja ouvindo aqui venha perder alguém, que essa pessoa, Senhor, tenha a certeza no coração de que em breve chegará o momento em que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E que estejamos prontos para ouvir a Tua voz quando o Senhor nos chamar. Em nome de Jesus. Amém.